dia, meu nome é Heloísa, eu sou aluna da UEG, Campus Uraçu, do curso de Direito. Eu e meus colegas vamos apresentar um trabalho para a disciplina da Teoria Geral do Processo, do professor mestre Felipe Cupertino. Meus colegas vão se apresentando no decorrer do vídeo. O tema do nosso trabalho é sujeitos do processo. Os sujeitos processuais são as pessoas que atuam no processo. São pelo menos três os sujeitos de todo o processo. O Estado, ou seja, o juiz, ele é o sujeito investido de jurisdição e é ele que vai dirimir todo o conflito. Ele é um sujeito processual, mas ele não é parte do processo. As partes, elas são compostas pelo autor, ou requerente, ou reclamante, alguém que pede a tutela jurisdicional em face de outrem, cuja prestação jurisdicional é pedida. Por isso é denominado de réu, requerido ou reclamado. Os sujeitos processuais, eles podem ser divididos em três: sujeitos principais, secundários e sui generis do processo. Vamos detalhar um pouco mais sobre cada um deles. Os sujeitos principais do processo são os quais se forma a relação jurídica processual. O sujeito imparcial do processo, ele é o juiz. Ele é uma figura em destaque na relação processual devido à sua condição de condutor do processo e prestador da jurisdição. O interesse do juiz pelo processo, enquanto órgão jurisdicional do Estado, é de segundo grau. Desse modo, o interesse secundário do juiz é na justa composição da lide, mediante um processo válido e eficaz. As partes, elas compõem o interesse primário, pois têm interesse na satisfação da sua pretensão material. Portanto, as partes são sujeitos parciais do processo, cujos interesses estão na lide. Seria impossível, no entanto, que o processo se desenvolvesse apenas com a participação desses três sujeitos. Então, outras pessoas também participam do processo, embora não tenham poder de iniciativa e de decisão, ou seja, elas não formulem pedidos nem profiram decisões. No entanto, essas pessoas concorrem para que se realizem os atos processuais. Como, por exemplo, podemos citar o oficial de justiça, o partidor, o contador, peritos, intérpretes, entre outros, cujas atribuições estão regradas pela lei. São chamados sujeitos secundários do processo. Porém, se os fatos da lide comportarem alguma prova testemunhal, também as testemunhas se constituem sujeitos secundários do processo, mas na categoria de terceiros desinteressados. O advogado e o órgão do Ministério Público não se incluem entre os sujeitos principais nem entre os sujeitos secundários. Eles postam-se numa posição peculiar, sui generis, dentro do processo. O advogado, ele representa a parte. Desse modo, então, a parte depende da representação do advogado para postular em juízo. Disse que o advogado é o patrono, o titular do ius postulandi e não pode prescindir dele, a não ser quando esteja credenciado pela lei para atuar em causa própria. Já o Ministério Público, ele participa do processo, ora na condição de parte, ora na de fiscal da ordem jurídica. Na condição de parte, ele se inclui entre os sujeitos parciais, sendo essa a condição com que atua normalmente no processo penal. Estarei dando continuidade no trabalho falando sobre as partes. As partes são os sujeitos parciais do processo. São elas titulares de direitos, de deveres, de faculdades, de poderes, de sujeições e de ônus. O processo ele pressupõe duas partes, onde são denominadas de autor, aquele quem pede a proteção jurisdicional, e o réu, aquele quem é demandado. A relação jurídica ela ainda pode ser classificada em relação simples e relação litisconsorcial, onde na relação simples é necessário duas partes, onde uma será o polo ativo, o autor, e a outra será o polo passivo, o réu. Já na relação jurídica litisconsorcial,
existirá aí no polo passivo ou no polo ativo mais de uma parte. É importante ressaltar que as partes elas são sujeitos do processo, mas nem todo sujeito do processo é parte, pois existem no processo os sujeitos parciais e os sujeitos imparciais, dentre outros, onde a parte, como já sabemos, ela figura os sujeitos parciais e vai se pôr perante o juiz, que é um sujeito imparcial, que ali no processo ele vai exercer a força do Estado, a vontade, o poder do Estado, que terá ali a função de decidir, de pacificar a lide entre as duas partes. De acordo com o processualista Chiovenda, a parte é aquele que pede em seu próprio nome ou em cujo nome é pedida a atuação de uma vontade de lei, e aquele em face de quem essa atuação é pedida. Conforme a natureza da ação, as partes elas têm denominações específicas, que é como, por exemplo, na ação de demarcação de terras, é chamada de promovente o autor e promovido o réu. Na ação reivindicatória, é reivindicante o autor e reivindicado o réu. Na ação penal privada, querelante o autor e querelado o réu. Na execução, exequente o autor e executado o réu. E nas reclamações trabalhistas, são denominadas de reclamante e reclamado. As partes elas são regidas pelos seguintes princípios. O princípio da dualidade das partes, que todo processo ele precisa ter pelo menos duas partes, onde uma tem que se figurar como o autor e o outro como o réu, ficando impedido apenas uma pessoa ser autor e réu no mesmo processo. E também o princípio da igualdade das partes, ou também conhecido como de paridade de armas, onde garante que as partes tenham tratamentos iguais dentro do processo. E o princípio do contraditório, que garante à parte que é demandada o direito de se defender, ficando nulo qualquer processo onde o réu seja julgado sem o seu direito à defesa. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Iago Ferreira Santos e estarei falando agora sobre a polaridade das partes ativa e passiva e sobre a questão do litisconsórcio. Bem, como vocês puderam observar ao longo da nossa apresentação sobre a questão do processo, vocês puderam ver que o processo, na sua forma mais simples, ele é formado entre duas partes. O processo, na sua forma mais simples, vai ter a presença de duas partes, uma parte ativa e uma parte passiva. Mas ocorrerá casos onde irá ter a presença de mais de uma parte em um processo, que são o caso dos litisconsórcios. O litisconsórcio seria nada mais nada menos do que um acúmulo de partes dentro de um mesmo processo. O litisconsórcio ele pode se dar de diversas maneiras dentro de um processo. A primeira maneira que um litisconsórcio vai apresentar vai ser através quando há simplesmente a polaridade das partes, onde pode ocorrer tanto de forma ativa, ou tanto de forma passiva, ou tanto de forma recíproca. Nessa questão de litisconsórcios de ativo, vai ocorrer quando ocorrer da maneira que vários agentes forem contrários ao mesmo réu. Quando tiver vários agentes e o mesmo réu, vai ser um litisconsórcio ativo. Um litisconsórcio passivo vai ser quando vários réus vão ter sobre um mesmo agente. Ou pode ocorrer o caso também do litisconsórcio ser recíproco ou misto, ou seja, tanto os agentes ou tanto os réus vão fazer a denúncia, vão participar dentro da questão do processo. Além dessa questão do litisconsórcio surgir pela polaridade, o litisconsórcio ele vai poder surgir também pela questão do qual
do qual se designa a sua formação. Ou seja, o litisconsórcio ele vai poder tanto surgir no momento de sua formação, no início do processo, ou mais lá para o fim do processo. Quando ele surgir no início do processo, será um litisconsórcio inicial, onde, por exemplo, diferentes partes, né, vão lutar, por exemplo, por direito de alguns bens. Um exemplo disso, por exemplo, é na questão de marido e mulher, quando marido e mulher vão lutar para a demanda do direito de alguns bens. O litisconsórcio, além de ser inicial, quando ele surge no início, ele também pode ser um litisconsórcio. Será um litisconsórcio ulterior. O litisconsórcio ulterior vai ser quando ele vai surgir ao longo do processo. Ou seja, vai ter um processo normal e ao longo do seu processo irá surgir novas partes. Um exemplo disso é quando uma pessoa falece e os seus descendentes entram dentro do processo. Além dessas duas formas que o litisconsórcio pode surgir, ele pode se dar pela uma terceira forma. Essa terceira forma será pela natureza do vínculo entre as partes tem. Quando houver o surgimento de um litisconsórcio através da natureza que essas partes possuem, esse pode se fragmentar em dois tipos. O primeiro pode ser o litisconsórcio necessário ou o litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio necessário ele irá surgir quando as partes não puderem dispensar a sua formação. O litisconsórcio será necessário quando se necessitar mesmo, a própria palavra já diz, quando se necessitar dessa questão na sua formação. Ou seja, quando tiver vários agentes sobre o mesmo réu ou vários réus sobre o mesmo agente. O litisconsórcio ele deve ser necessário quando as partes necessitam mesmo daquela questão. Ou seja, as partes que estarão dentro do processo precisarão demandar ou serem demandadas pelo mesmo autor. O litisconsórcio necessário ele vai ser demandado por leis ou pela natureza da relação jurídica controvertida. Bem, se por um acaso a natureza e a decisão da sentença for necessária para todos aqueles que foram litisconsórcios. Sendo que neste caso, o litisconsórcio necessário, vai ser muitas vezes a própria lei que irá definir e vai impor a questão do litisconsórcio necessário, como, por exemplo, em ações pensionárias. Bem, essa é a minha apresentação e agora o Tiago irá falar sobre o litisconsórcio litigiante. Bom dia, meu nome é Tiago, eu vou dar continuidade na fala do Iago sobre litisconsórcio. Vou falar sobre litisconsórcio facultativo, unitário, passivo e facultativo passivo. O litisconsórcio facultativo ocorre quando houver comunhão de direitos e obrigações relativamente à lide, havendo conexões e afinidades de questões entre as causas. Quando entre duas ou mais pessoas existir direitos e obrigações em comum à lide, o litisconsórcio será necessário. No entanto, se um dos comunheiros aqui sozinho, seja por lei ou pela natureza da relação, não haverá litisconsórcio. Neste caso, se os comunheiros quiserem se litisconsorciar para demandar, o litisconsórcio será facultativo. Porém, existe também o litisconsórcio facultativo e passivo, quando não há comunhão de obrigações e o credor decide exigir a dívida comum de todos os devedores. Pode ser visto também como litisconsórcio facultativo quando os direitos e as obrigações vierem do mesmo fundamento, de fato ou direito. O título e a fonte geradora do direito material serão as mesmas. Será também litisconsórcio quando entre as causas houver conexão pelo pedido. Isto ocorre quando existe identidade do pedido formulado pelas diversas partes. O litisconsórcio também será facultativo quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Como na hipótese de mais de um consumidor
alegar o mesmo defeito do produto ou serviço. O litisconsórcio será necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença vai depender da citação de todos os litisconsórcios. Quanto aos efeitos da sentença, o litisconsórcio pode ser unitário e não unitário. O litisconsórcio se diz unitário quando o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Assim, se o Ministério Público ajuizar uma ação de anulação de casamento contra ambos os cônjuges, a decisão deverá ser idêntica para ambos os réus, pois, em se tratando de sentença constitutiva, não se pode anular o casamento em relação ao marido, conservando-o em relação à mulher. Pode ocorrer que a decisão não seja necessariamente idêntica para todas as partes. Quando então o litisconsórcio será não unitário, o juiz poderá julgar procedente a demanda em relação a uns e imprecedente em relação aos demais. O litisconsórcio não precisa ser do tipo necessário para que seja necessariamente unitário, podendo o facultativo determinar uma sentença idêntica para todos os litigantes. À luz do processo civil, para saber se o litisconsórcio é do tipo necessário ou facultativo, tem-se que cortejar o artigo 113 e o artigo 114. Quando a lei nada dispuser a esse respeito, mas pela natureza da relação jurídica material controvertida, a lite deve ser decidida de modo uniforme para todos os litigantes. Estar-se igualmente diante do litisconsórcio necessário. Bom dia, pessoal. Aqui é o Anderson e hoje eu vou falar com vocês sobre a intervenção de terceiros em um processo. Geralmente nós falamos que um processo tem duas partes, ali o autor e o réu. No entanto, é possível que uma terceira pessoa, uma terceira parte, até então não inclusa no processo, passe a intervir e fazer parte dele, seja ali por vontade espontânea ou por provocação de uma parte, desde que ele esteja disposto a auxiliar alguma das partes do processo. Para que esse terceiro possa entrar com auxílio no processo, é preciso que ele tenha o chamado interesse jurídico. O que é isso? Esse terceiro ele precisa ter algum vínculo com o resultado final do processo, ele precisa ser afetado de alguma forma. E, como eu disse anteriormente, essa intervenção pode acontecer de duas formas, a espontânea ou a provocação. Vamos falar sobre a espontânea primeiro. Ela é dita no artigo 119 do novo Código de Processo Civil. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo de assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. A assistência ela é dividida em dois tipos, a assistência litisconsocial e a assistência simples. A assistência simples ocorre quando o direito do terceiro não está sendo discutido em juízo, mas ele de alguma forma pode ser afetado pela sentença final, pela relação que ele mantém com o direito que está sendo objeto de apreciação judicial ali naquele processo. Já a assistência litisconsocial, ela ocorre quando o direito que está sendo objeto de discussão ali em juízo pertence também a esse terceiro, provocando nele um interesse de participar da discussão. Mais para frente o nosso colega aí vai ressaltar a diferença entre essa assistência litisconsocial e assistência simples para a gente. Essa intervenção espontânea também pode acontecer por meio do chamado amicus curiae, que é quando uma pessoa física, jurídica, o órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, ela tem pretensão de se manifestar em um processo, de modo a fornecer algum conteúdo, alguma coisa que pode auxiliar o tribunal a chegar a uma decisão final. Caso esse conteúdo tenha alguma relevância, alguma significância, como é dito no artigo 138 do Código de Processo Civil, que diz assim:
O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria ou a especificidade do tema, objeto de demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou de requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias após a intimação. Já a intervenção coacta ou intervenção provocada, ela pode ocorrer de diversas maneiras diferentes. Por exemplo, ela pode ocorrer por denunciação da lide, definida no artigo 125, chamamento ao processo, definido no artigo 130, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, definida no artigo 133, e em situações que ela esteja de acordo com o artigo 138, que eu falei anteriormente, em que ela apresenta conteúdo relevante para a decisão final do processo. Lembrando que esse tipo de intervenção também pode ocorrer por parte da União, mas isso quem vai apresentar agora é o nosso colega Miller. Então, encerro minha apresentação por aqui. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Então, dando continuidade aí, a hipótese em que a União pode intervir nas causas em que figurem como autoras ou réis, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresas públicas federais, né? Podendo fazê-lo também pessoas de direito público cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, né? Independentemente da demonstração de prejuízo jurídico. Isso para esclarecer questões de fato e de direito, né? Podendo juntar documentos e memoriais reputáveis úteis ao exame da matéria. Se for o caso, recorrer hipóteses em que, para fim de deslocamento de competência, serão consideradas partes, né? E existe ainda outra diferença entre essas duas espécies de assistência, em consideração a situação jurídica do terceiro para com uma das partes, pois, enquanto na assistência simples, a relação do assistente é diretamente com a parte assistida, na assistência litisconsorcial, a relação do assistente é com a parte contrária à assistida. A assistência litisconsorcial, ela distingue da assistência simples. Na assistência simples, o direito material não está em questão, não está em julgamento. Enquanto na assistência qualificada ou na assistência litisconsorcial, o direito ele está sendo questionado, está sendo julgado em juízo e também do assistente. A assistência simples ela é caracterizada pela intervenção de um terceiro, né, em um processo para auxiliar uma das partes, sendo apenas um sujeito daquele processo e não parte do processo. Já a assistência litisconsorcial ela é formada por um litisconsórcio, né, unitário, facultativo e ulterior. Assim como na Assembleia Simples, o assistente ele poderá ingressar em qualquer fase do processo, recebendo este no estado em que se encontrar. Trata-se também de um litisconsórcio unitário. O que acontece? Ali onde todos os atos benéficos praticados por um se estendem a todos. Mas os atos maléficos praticados por um serão ineficazes em relação a todos. Agora, para finalizar minha fala, sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela é aplicável sempre que, com má-fé, dolo ou atitude temerária, a sociedade comercial, em vez de gerida para o exercício regular dos atos de comércio, o for para o desvio ou aventura de seus titulares. Não existe consenso na doutrina sobre as partes jurídicas do amicus curiae, o amicus da corte. Entendendo uns que se trata de uma espécie de intervenção atípica, outros que se trata de uma espécie de assistência, outros que se considerado uma modalidade de intervenção de terceiros, outros que se passa de um auxílio do juízo, mas na jurisprudência, a precedente no STF, no Supremo Tribunal Federal, um ADIM,
748, afirmando que trata-se de um simples colaborador informal da Corte. O novo Código de Processo Civil ele incorporou o amicus curiae ao sistema de uma modalidade de intervenção de terceiros. Agora eu vou dar continuidade à apresentação falando um pouco sobre o conceito de substituição processual. A substituição processual nada mais é do que uma exceção no processo de quando dizem que ninguém pode ser parte ou autor de um processo sem estar reivindicando o interesse próprio. Aí é aonde entra a substituição processual, onde uma pessoa entra em juízo por um direito que não é dela, mas desde que ela tenha a autorização da pessoa que entrou com o processo. Mas também é válido lembrar que não são todos os casos que necessitam de uma autorização. E para garantir a substituição processual, entra a Lei 10.406, no artigo 861, onde diz: aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumível de seu dono, ficando responsável a este e às pessoas com quem se tratar. Um exemplo claro de substituição processual é em uma empresa. Tem o gerente e o dono. O dono quer que sempre aquela empresa esteja progredindo, esteja bem, mas é o gerente quem administra a empresa. Agora vamos imaginar que aconteceu um problema dentro da empresa e o dono não está presente. Só que é necessário entrar com um processo de imediato. E não é possível entrar em contato com o dono, ou o dono não pode enviar uma documentação ou uma procuração que dá autorização para o gerente entrar com o processo. Então, de imediato, o gerente vai poder entrar em um processo lutando por um direito que não é seu. Ele vai estar lutando pelo direito da empresa, e isso é um exemplo claro de substituição processual. Eu fiquei responsável por falar sobre a diferença entre representação processual, substituição processual e sucessão processual. Cada uma delas tem uma forma de resolver situações diferentes no processo. Na representação processual, o representante ele atua em nome e na custas do representado, que este, por não possuir capacidade de estar em juízo, ele precisa ter esse representante legal para suprir esse fim. Assim, suprida essa capacidade processual, o representante legal pode atuar no processo na qualidade de autor, réu ou interveniente. Já na substituição processual, o substituto ele aparece como autor ou réu em seu próprio nome, mas em defesa do direito do substituído, de forma que, no caso de sucumbência, o responsável pelas custas processuais, por honorários advocatícios, será o substituto e não o substituído. Na sucessão, ocorre uma certa modificação na lide, em que uma das partes ela é sucedida por outra pessoa no processo, mas que ocupa a mesma posição do substituído, do sucedido. Assim, se no curso do processo o autor falece, quem irá suceder nesse processo será os herdeiros, formando-se muitas vezes um litígio consórcio ativo ou passivo, no qual, que antes era singular, passa a ser plural. E essa sucessão processual ela só pode ocorrer se o processo não for personalíssimo. Caso isso ocorra, o processo se extingue com a morte de uma das partes. O processo ele se dá pelo objetivo das partes
em satisfazer os seus direitos materiais. É importante ter bem claro que a vontade das partes é essencial para o desenvolvimento do processo. É um trabalho de ação e reação entre a parte autora e a ré. Essa primeira, ela age assumindo os ônus processuais do ato que lhe compete. Com isso, o juiz vai emitir o provimento de mérito. E enquanto a outra parte, no caso a ré, assume os ônus correlatos com a apresentação da defesa. Partes que estão envolvidas no processo, elas têm o poder de dispor da pretensão. Isso desde que a lei não as prive dessa faculdade. Com isso, o juiz nada pode fazer com relação a esse poder dispositivo que é concedido pela lei. Sendo assim, em um litígio, quando o mesmo trata de interesses patrimoniais, o poder das partes de transigir ou renunciar é quase que absoluto. Agora a gente vai entender como é que funciona esse poder dispositivo no processo civil. Então a gente já viu que esse poder dispositivo ele corresponde à possibilidade, à liberdade que o indivíduo tem de exercer ou não os seus direitos. Mas em se tratando de direitos intransigíveis, tem restrições. Podem haver restrições, com relação à natureza, condição e qualidade de seu titular. E quando está em audiência, cabe ao juiz, justamente porque os interesses, eles permitem renúncias e transações. Então, o juiz ele vai estar ali na audiência para garantir a conciliação entre as partes. Quando a parte ela é titular ou se diz titular de um direito material que está sendo debatido em juízo, ela acaba se tornando também titular de direitos processuais, das quais ela pode dispor, claro que dentro de certos limites. Isso tudo está presente no poder dispositivo, ou seja, a expressão da autonomia da vontade, que às vezes se apresenta ampla e outras restrita. E ela acaba refletindo diretamente sobre a relação jurídico-processual ou sobre a relação de direito material. Bem, agora com relação a esse poder dispositivo no processo trabalhista, ele se apresenta bem amplo. Ele só sofre restrições quando se trata de renúncias e transações a respeito dos direitos do empregado estável. Agora, no caso do processo penal, em se tratando de uma ação penal privada, a queixa ela é conferida ao ofendido ou a sua representação, ao seu representante legal. E no caso da ação penal pública, ela é condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, ou então da requisição do Ministério Público. A autonomia da vontade das partes permite que, mesmo depois de instaurada uma ação penal privada, o ofendido ele perdoa o seu ofensor, renunciando assim ao direito à queixa. Outra possibilidade, por exemplo, é que nesse processo penal, o defensor do réu ele pode deixar de apresentar defesa prévia, deixar de apresentar acusação ou produzir prova que haja requerido.